nós vamos falar sobre a soberania de Deus na salvação dos pecadores. Para isso, nós vamos ler a palavra do Senhor no livro do evangelista Mateus, capítulo 11, versículos 25 até o versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem ele o quiser revelar. Esse texto aqui revela exatamente esse tema que nós vamos, neste momento, estudar. A soberania de Deus na salvação dos pecadores. O Senhor Jesus, antes de proferir esse ensino, ele fala das suas atividades evangelísticas, dos lugares por onde ele passou, pregando e ensinando o Evangelho, a mensagem da salvação, a mensagem da redenção, e os homens sempre se mostrando hostis ou rejeitando a mensagem pregada por ele. Nesse mesmo capítulo, no capítulo 11, no versículo 20, Jesus passa a repreender algumas cidades que tiveram muitas oportunidades, ouviram o Evangelho, ouviram a sua mensagem e rejeitaram. Ele assim repreende as cidades, algumas delas que o texto anterior revela. Diz assim: Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se ter arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque sem ti, sem Tiro e em Sidom, se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Nesse texto aqui, Jesus ensina exatamente isso, que nessas duas cidades da Palestina, onde ele exerceu intenso ministério de ensino e realização de milagres, essas duas cidades mencionadas por ele, Corazim e Betsaida, ouviram a mensagem e não tiveram, e não se arrependeram e não creram na sua mensagem. E a outra cidade que ele menciona no mesmo texto é a cidade de Cafarnaum, que é uma cidade da Galileia, ao norte da Palestina, onde ele operou muitos e muitos milagres, e eles, não obstante, ouvirem e virem as mensagens e os milagres, eles não se arrependeram. E Jesus repreende dizendo exatamente assim, que essa cidade que tiveram muitas oportunidades não creram. Se outras que não tiveram tivessem tido as mesmas oportunidades, talvez teriam crido. Como ele menciona, duas cidades da Fenícia, Tiro e Sidom, e até mesmo a cidade de Gomorra, de Sodoma, ele contrasta com as oportunidades que Cafarnaum teve, afirmando que se em Sodoma se tivessem realizado os milagres que foram realizados em Cafarnaum, talvez eles tivessem se arrependido. Depois que ele fala sobre as oportunidades que essa cidade tiveram, então ele trata do nosso texto, e esse texto vai revelar exatamente que a salvação do pecador é um ato soberano de Deus. O homem por si mesmo, ele não procura Deus, ele não deseja
a Deus, nem ama os seus ensinos. Se Deus não fizer uma intervenção soberana e miraculosa, o homem nenhum chegará ao conhecimento da verdade e chegará à salvação. Embora a Bíblia revele que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Essa é a vontade de Deus, mas não é a vontade dos homens. Os homens assim reagem diante da mensagem. E Jesus mesmo assim ensina. Não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Então, para que o homem seja salvo, há uma necessidade de uma intervenção divina e uma intervenção de modo soberano, que é o que esse texto aqui revela. O texto diz assim, por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Agora, ao lermos esse texto, parece até que o Senhor Jesus não deseja que algumas pessoas sejam salvas, especialmente os sábios e entendidos. Nós precisamos descobrir a razão por que ele assim ora. Aqui é uma oração dele em que ele agradece ao Pai dele, porque tinha ocultado aos sábios, aos entendidos, o conhecimento da verdade e a sua salvação revelada. E as pessoas que ele menciona aqui agradeceram ao Pai porque elas tiveram essas verdades ocultadas, são os sábios entendidos. Quem são esses sábios e entendidos? É claro que os sábios entendidos aqui, mencionado por Jesus no texto, ele está se referindo aos fariseus, ele está se referindo aos saduceus, homens que deliberadamente faziam oposição a ele, fechavam os olhos para a verdade, não queriam ver a verdade, mesmo a verdade sendo clara diante dos seus olhos. Quantos milagres Jesus operou? Milagres que eram evidências contundentes de que ele era o Messias. Mas mesmo assim, eles não quiseram não admitiram que Jesus fosse o Messias, porque eles faziam da figura do Messias, da pessoa do Messias, eles imaginavam uma pessoa completamente diferente de Jesus. Jesus veio, mas esse não era o Messias que eles tinham idealizados. E por isso eles se tornaram hostis e rejeitaram Jesus. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, que foi o milagre mais contundente operado por ele, entre tantos milagres, esse milagre da ressurreição de Lázaro foi visto por muitos. E mesmo assim, eles vendo aquilo, eles não creram. E esses homens, que aqui Jesus chama sábios entendidos, os fariseus e os saduceus, eles rejeitaram a mensagem pregada por Jesus de uma maneira deliberada. Foi por isso que Jesus orou dizendo, por aquele tempo exclamou Jesus, você vê que é uma oração, e ele diz, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos. Então, esses eram os sábios instruídos, esses homens que rejeitavam a verdade deliberadamente. E na própria oração, Jesus disse, e as revelaste aos pequeninos. Ora, quem são os pequeninos? São aqueles que não fazem oposição à palavra de Deus, que abrem seus corações para a verdade, que não tapam os seus olhos, não querendo ver e nem querendo aceitar a verdade. Então são para essas pessoas que Cristo revela a sua verdade. Ele leva essas pessoas a compreenderem, a conhecerem o Evangelho, a crerem nele e, consequentemente, serem sábios.
E Jesus ainda diz na sua oração, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Isso demonstra que as pessoas que têm uma atitude deliberada de rejeição da verdade, ela não compreenderá a verdade. A verdade é algo muito preciosa para que seja revelada às pessoas que agem desse jeito. Depois dessa revelação, Cristo mostra que o conhecimento de Deus, ele será sempre revelado. E no versículo 27 é um versículo interessante, porque ensina que só o Pai conhece ao Filho de uma maneira plena. E reciprocamente, só o Filho conhece o Pai de uma maneira plena. Cristo emprega aqui o verbo conhecer, que é o verbo gnosco. No versículo 27, dizendo assim, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele o quiser revelar. Olha, note que o verbo conhecer no grego é gnosco, é a palavra grega gnosco. Só que aqui ele emprega o verbo no presente, na terceira pessoa do singular, que é exatamente conhece, ninguém conhece. Só o Pai conhece o Filho e só o Filho conhece o Pai. E o verbo aqui está na terceira pessoa do singular, mas é interessante que, embora a palavra seja para conhecer, o verbo seja conheço, seja gnosco, aqui ele é acrescentado por uma preposição epi, que dá intensidade ao significado de conhecer. De modo que quando consultamos a Bíblia no original, no grego, conhece aqui, a palavra é epignoskei, que é exatamente conhecer plenamente. Conhecer de uma maneira profunda. Então, nós, os filhos de Deus, aqueles que creem em Jesus, conhecem Cristo, têm uma relação de conhecimento. Nós somos ovelhas, Ele é o pastor. E Cristo afirma no capítulo 10 de João que as ovelhas conhecem o pastor e o pastor conhece as ovelhas. Aqueles a quem Cristo salvou, eles têm um conhecimento pessoal, um conhecimento íntimo da pessoa de Cristo, porque ele está numa relação de pastor-ovelha, ou seja, o crente é a pessoa que foi salva, Cristo é o Salvador, e um conhece o outro. Mas não é um conhecer pleno, é um conhecer parcial. A palavra de Deus ensina que agora conhecemos, mas um dia vamos conhecer como Ele é. Quando estudamos a carta do apóstolo João, ele afirma, dizendo assim, filhinhos, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Então, hoje em dias, nós conhecemos Cristo como por um espelho, mas um dia vamos conhecê-lo de uma maneira plena. Mas aqui no verso, no conhecimento do filho para com o pai e do pai para com o filho, é o conhecimento pleno. É por isso que o verbo aqui ganha essa intensidade. Quando fala que ninguém conhece o filho senão o pai, e ninguém conhece o pai senão o filho, ele usa exatamente o verbo gnosco na terceira pessoa do singular, mas acrescenta por uma preposição epi, juntando as duas palavras, a preposição e o verbo,
epignosquei, da ideia de conhecimento pleno. Esse é o verdadeiro sentido da palavra. Então, para uma pessoa conhecer Jesus como Senhor e Salvador, é preciso que ele se revele a essa pessoa. Porque o próprio texto diz, e aquele a quem ele o quiser revelar. Ora, isso vai em sintonia com muitos textos da Bíblia, que se Deus não abrir seu coração para você conhecer a verdade, você ficará sem conhecimento. Mas o que determina o abrir o coração ou não é a sua atitude para com essa verdade, como os fariseus e os saduceus, os sábios entendidos, não queriam conhecer a verdade e ficaram na ignorância. No Evangelho de São João, do livro de São João, capítulo 15, versículo 16, Jesus assim afirma: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Então, esse texto é muito claro. Jesus afirma: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E aqui no texto lido, no versículo 27, Jesus conclui o versículo dizendo: e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ora, pelo texto, a gente percebe que conhecer Cristo, ser salvo, é um ato soberano de Deus. Mas eu devo dizer a você uma verdade maravilhosa nas Escrituras. Deus quer salvar os pecadores. Ele veio buscar e salvar os perdidos. Assim ele afirmou a Zaqueu. Ele quer que todos os homens sejam salvos. E o Espírito de Deus é aquele que convence o homem do pecado, do juízo, e leva o homem a compreender a verdade. E essa verdade de Deus, ele é revelada nas Escrituras Sagradas, de modo que é necessário que a pessoa, ao ouvir a verdade, não se feche para ela, não tenha uma atitude de antagonismo, não tenha uma atitude de oposição, porque isso vedará a pessoa o entendimento dessa verdade. O próprio Cristo é a verdade. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele veio para conceder ao homem a salvação eterna. De modo que, ao se fechar para essa verdade, as pessoas estarão agindo como aqueles sábios entendidos, que ficarão privados da verdade. E Cristo então revela essa verdade aos pequeninos. O Senhor Jesus veio ao mundo, morreu na cruz, derramou seu sangue, pagou o preço para a redenção dos pecadores, satisfez plenamente a justiça de Deus, e hoje ele quer levar as pessoas ao conhecimento da verdade. Ele quer que você conheça a verdade. Ele quer que você abra seu coração para que ele possa revelar essa verdade à sua alma e você então encontre exatamente a salvação eterna, a esperança da vida. De modo que assim, ele, concluindo ainda o seu ensino, ele conclui da seguinte maneira: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, nossa oração, nosso desejo é que você ouça essas verdades e
abra seu coração para ela e você saberá que Cristo pode lhe salvar e você experimentará essa tão grande salvação. Que Deus possa lhe dar compreensão dessas verdades maravilhosas. Amém.